João capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você pode se assentar, adorando ao Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, quando nós somos constantemente, ou nós ficamos constantemente expostos a determinada situação, condição, nós temos a tendência de achar ou nos habituarmos com essa determinada situação ao ponto que para nós se torna algo comum, natural. Para você entender o que eu acabei de dizer, quando cheguei recentemente, quando havia chegado nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de estar dividindo o apartamento, eu e meu pai dividindo apartamento com outros rapazes que nós trabalhávamos, que nós conhecemos quando chegamos aqui. Um dos companheiros que dividia quarto conosco, ele trabalhava em Nova York. E quando ele trabalhava, o seu trabalho que ele exercia em Nova York era pendurado no parapeito, do lado de fora de cada prédio, trocando o rejunte e os briques que estavam desgastados com o tempo, desgastados devido ao tempo. E ele falava com naturalidade tudo aquilo que ele realizava, tudo aquilo que ele fazia. E nós, ouvindo, achávamos uma loucura a pessoa trabalhar nas condições com que ele nos dizia. E certo um dia, ele falando que ele estava no break, no horário do almoço, e ele subiu até a parte de cima do prédio, e como de costume, ele sentou no parapeito, ele sentou ali na beirada do prédio, com as pernas para fora, fez o seu lanche e, como de costume, fumou o seu cigarro. E de repente ele foi surpreendido por uma rajada de vento que quase o fez cair para frente. E diante daquela surpresa, aquele vento que fez ele balançar e quase que ele caiu, sem estar amarrado, sem nada, ele despertou para analisar os perigos que ele estava correndo, exercendo essa profissão, exercendo esse trabalho. E a partir desse dia, nunca mais ele teve coragem de voltar para trabalhar nesse lugar. A situação, a condição, o que aconteceu é que ele ficou tão habituado com aquilo que estava acontecendo, o seu trabalho, as circunstâncias, que ele se tornou cego para os perigos que a sua vida estava correndo. Estando pendurado em prédios com 40 andares para cima e trabalhando do lado de fora e às vezes sem nenhuma proteção necessária. O que eu estou dizendo com isso? É exatamente o que eu quero trazer para você, que muitas vezes quando nós nos colocamos ou estamos constantemente expostos diante de alguma verdade, ou diante de uma condição, ou diante de uma determinada situação, temos a tendência de tornar-nos cego para reconhecer o valor, a preciosidade daquilo que nós temos, daquilo que possuímos, ou às vezes até mesmo das pessoas com quem nós relacionamos. Ao ponto de acharmos e muitas vezes não reconhecemos o valor que há na pessoa, o valor que há naquilo que nós possuímos, o valor que há, a riqueza que proporciona o lugar onde nós estamos. Para comigo, raciocina comigo. Você já ouviu dizer aquela frase que nós só damos valor às pessoas ou às coisas quando nós a perdemos? Já ouviu, né? Isso todo mundo sabe. Principalmente quando nós estamos rompendo relacionamentos. A gente só dá valor à pessoa que foi embora quando ela vai embora. Ah, ciclano era tão bom, me ajudava tanto. Ciclano era tão bonzinho. Ô Mariazinha,
E assim vai, você sabe o que eu estou falando. Nós temos a tendência de só dar valor às coisas quando nós a perdemos. Mas o que é isso? É que nós realmente, nossos olhos simplesmente são abertos quando aquilo que nós temos se vai. Quando aquilo que nós possuímos uma vez, ou aquilo que nós conhecíamos de certa forma, nós não possuímos mais, nós deixamos de ter. Nós deixamos de ter ao nosso favor ou junto conosco. E o que eu quero trazer? Quando nós analisamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós analisamos a nossa caminhada com Cristo, muitas vezes nós procuramos compartilhar a nossa fé com o próximo, com aquele com que nós trabalhamos, com os nossos próprios familiares. E quando nós buscamos entender, ou nós buscamos a verdade, fazer com que as pessoas venham entender aquilo que Cristo é para nós, explicando a sua história, explicando os seus feitos, a sua mensagem, não há como falar de Jesus Cristo sem mencionar esse versículo que nós acabamos de ler, João 3,16. Se você quer falar a respeito de Jesus Cristo, não tem como você contar a sua história sem mencionar esse versículo. Esse versículo, ele é breve, pequeno, para você memorizar ele com alguns segundos. Ele é tão simples que você pode anotar num guardanapo e ali você pode memorizar. Só que ele é tão poderoso que pode suportar muitas tempestades, muitos questionamentos durante toda a sua existência, desde o momento em que ele foi mencionado pela pessoa de Jesus Cristo. Como nós vimos aqui em João 3, numa reunião particular com um líder religioso de Israel chamado Nicodemos. Nesse versículo, Jesus ele pode trazer o passado, o presente e um possível futuro para toda a humanidade. Neste versículo, Jesus ele pode trazer qual é a vontade, o projeto de Deus Pai, para que todo homem, toda mulher, todo ser humano possa estar compartilhando, possa estar vivendo. Ele trouxe o projeto divino em Jesus Cristo, o projeto divino, o projeto de Deus na pessoa de Jesus Cristo em prol de toda a humanidade. Irmãos, por mais que nós olhamos e conhecemos esse versículo como disse, de cor e salteado, muitas vezes nós não paramos para analisar a riqueza da mensagem que esse versículo possui. Muitas vezes nós falamos e não percebemos e analisamos o ensinamento, a verdade, a revelação, o tesouro que Jesus trouxe para nós através desse versículo. Muitas vezes, irmão, não percebemos o seu valor. E quando nós paramos para analisar, irmãos, dentro da palavra de Deus, se esse versículo não estivesse incluído dentro dos escritos que João colocou a respeito de Jesus Cristo, alguma coisa estaria faltando na Bíblia. Porque esse versículo ele é um tesouro. Esse versículo é como se fosse um grande diamante. E a sua verdadeira compreensão tem o poder de transformar vidas. A sua verdadeira compreensão tem o poder de mudar a minha e a sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Simples, com 26 palavras. Mas um versículo que começa em Deus e termina com vida. Começa no Senhor e termina proporcionando a cada um a possibilidade de viver a vida eterna. Você pode glorificar o nome do Senhor? A sua mensagem ela é riquíssima. Mas muitas vezes podemos estar ignorando esta mensagem. Muitas vezes por ser tão comum e tão conhecido, não parando para analisar naquilo que Cristo trouxe naquela noite para aquele líder religioso, a revelação, em poucos versículos, em um único versículo, a revelação daquilo que Deus pretende fazer na minha vida, na sua vida e na vida de Long Branch. Amém? Por isso eu quero ressaltar nessa noite, esse versículo simples e conhecido tem o poder para transformar a minha vida, tem o poder para transformar a sua vida. Quando nós analisamos, versículo 16, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu não serei longo, eu serei breve, mas eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Quando nós olhamos, versículo 16, a primeira parte diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que quer dizer esse versículo? O que quer dizer essa sentença que Jesus disse a Nicodemos?
Jesus está falando que Deus amou o mundo. É muito fácil, irmãos, nós amarmos aquilo que nos faz bem. É muito fácil nós amarmos aquilo que tem para nós algum valor ou é do nosso interesse. É muito fácil nós declararmos amor àquela pessoa que, como eu disse, sempre está acrescentando algo de bom às nossas vidas. Mas quando nós olhamos para este versículo e vemos que Jesus amou o mundo, nós começamos a tentar parar e imaginar que tipo de amor é esse, que tipo de pessoas que Jesus amou, que tipo de mundo é esse que Jesus amou, que Deus amou, ao ponto que Ele entregou o seu único filho. Irmãos, sabe uma coisa, um problema que acontece hoje nos dias de hoje, acontece nos nossos dias, é que muitas vezes verdadeiramente a palavra amor, ela tem perdido o seu verdadeiro significado, a sua verdadeira essência. Por quê, irmãos? Nós usamos a palavra amor para falar que nós amamos o nosso cachorro, nós amamos macarronada, nós amamos pizza, nós amamos ir na praia, nós amamos fazer tantas coisas. E muitas vezes nós pegamos aquilo que é voltado para aquilo que é uma palavra que tem um significado tão profundo para expressar todo o nosso sentimento e apreço para alguém, e colocamos e transportamos para coisas que não têm valor nenhum. Nós falamos que amamos macarronada, mas você nunca fez você, marido, você não fez uma declaração e assumiu a responsabilidade diante do altar de amar a sua macarronada até que a morte vos separe. Agora você ama a sua esposa, ao ponto que você falou para ela, olha, eu vou te amar por toda a minha vida, independente das circunstâncias. Ou seja, na saúde, na pobreza, tudo aquilo que... Ou seja, independente das circunstâncias, eu vou te amar até que a morte nos separe. Isso é uma declaração de amor. Isso é a verdadeira essência, o significado do amor. Você amar sem limites, sem circunstâncias, independente das circunstâncias, você amar a uma pessoa, a sua esposa, a esposa do marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Isso é o amor. Para pessoas, não para as coisas. Então, quando nós olhamos isso, irmãos, nós podemos entender um pouco a respeito do amor. Mas o amor de Deus é ainda além disso tudo. O amor de Deus nos mostra que Deus, quando Ele amou, Ele não amou pessoas que não faz bem. Por quê? Quando eu digo que eu amo a minha esposa, eu me apaixonei por ela porque eu vi nela coisas que me atraíam. Eu vi nela coisas que me faziam, me satisfazia. E eu pude, me relacionando, me aproximando, ver que ia dar química. O negócio ia funcionar. O negócio ia ser bom. Por isso, me apaixonei, amei e amo minha esposa com todo o meu coração. Mas, irmãos, da mesma forma que hoje nós declaramos que amamos, amanhã nós estamos declarando, a mesma boca está declarando para a mesma pessoa que a odiamos. Isso acontece no dia de hoje. A mesma pessoa fala, olha, eu vou te amar até que a morte nos separe. Daqui a pouco está arranjando um jeito de separar. O amor está perdendo a sua essência, o seu significado. Mas o amor de Deus, ele é ainda acima disso tudo. Quando nós olhamos lá em 2 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo traz ali a respeito do amor, ele fala que o amor... Capítulo 13, ele fala do amor, sobre o amor que tudo pode, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que não é egoísta, que não age com indiferença. Ele começa a trazer ali aquilo que é o amor de Deus. E nós podemos entender isso, irmãos, que o mesmo Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele fala que Deus, ele amou quando ainda nós éramos inimigos, ou pessoas que não oferecíamos nada de valor a esse Deus. Quando nós vemos João fazendo essa mesma colocação, ele fala que Deus amou o mundo, homens egoístas, homens cheios de maldade no coração, homens cheios de defeito, homens fazendo tudo aquilo que seria reprovável a Deus, tudo aquilo que seria contra o Senhor, homens que blasfemavam, homens que murmuram, homens que fazem tudo aquilo de mal para o teu próximo, homens que não têm algo de valor, algo de puro dentro do seu coração, algo que não sei, que impede que Deus venha se aproximar de verdadeiramente. Mas, irmãos, quando nós olhamos para isso, quando nós falamos que nós vemos João declarando que Deus amou, irmão, nós vemos um Deus que, independente daquilo que você faça, decidiu
decidiu amar. Que independente daquilo que o estado que a humanidade possa se encontrar, Deus decidiu amar. Independente do jeito que esteja o mundo de hoje, a maldade, se perdendo no pecado, se perdendo no lamaçal, fazendo tudo aquilo que apraz o nosso inimigo, Satanás. Deus, ele olha para esse mundo. Deus, ele olha para mim e para você. Deus, ele olha para a cidade de Long Branch e ele decidiu amar. Sabe uma coisa, irmãos? Quando João coloca aqui, ele fala que Deus decidiu amar, Deus amou. Irmãos, ele está dizendo que é uma decisão incondicional de amar cada um, de amar este mundo, de amar cada ser humano, de amar independente daquilo que possamos fazer, ao ponto de que, como prova do seu amor, ele entregou o seu filho, seu único filho. Como prova, irmãos, que Deus olhou para nós e viu a nossa necessidade, a nossa pobreza espiritual, viu a nossa condição a qual nos encontrávamos, ele ofereceu o seu filho em nosso lugar. Ele ofereceu, ele entregou, ele deu o seu filho unigênito, com o propósito que nós conhecemos na restante do versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa, meu irmão? Isso que significa que nós, desde quando nós andamos no caminho do pecado, o nosso caminhar, o nosso andar, estava nos direcionando para um caminho de destruição. O caminho onde nós iríamos perecer, nós seríamos destruídos, consumidos pelo nosso próprio pecado. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite e trazer atenção? Igual durante esses dias que eu estive ali em Fortaleza e conversando com várias pessoas, uma das pessoas me disse, fez a seguinte declaração. Nós falávamos a respeito de Jesus Cristo e ele falando sobre os seus santos e sobre algumas crendices que ele tinha, ele disse, o importante é que tudo leva a Deus. E eu disse para ele, não, você está equivocado, não existe isso que todo caminho leva a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Só existe um caminho que pode restaurar eu, você, toda a humanidade diante do Senhor. E o caminho é Jesus Cristo. Irmãos, o mundo hoje está equivocado. O mundo hoje vive com a seguinte filosofia, o pensamento, querendo disseminar esse pensamento na mente das pessoas, achando que todos os caminhos, todas as circunstâncias podem nos levar a Deus. Mas a verdade é que olhando para esse versículo, olhando para aquilo que Jesus traz através da sua revelação, e João pode deixar transcrito na palavra de Deus, como palavra de Deus, nós vemos que existe só um único caminho, ao qual o próprio Jesus Cristo declarou ser Ele o caminho, a verdade e a vida. Quando nós olhamos, irmãos, e vemos que muitos querem dizer e mostrar que existe uma outra alternativa, isso é com o intuito de trazer engano, de trazer confusão às nossas mentes. É a mesma coisa que você chegar no aeroporto e você procurar uma passagem para Roma. Eu quero ir para Roma. Aí o atendente fala para você, olha, nós temos um voo saindo 6 horas da manhã para Sydney, Austrália. Não, mas eu quero uma passagem para Roma. Não, mas esse voo oferece ótimos filmes, um conforto, e você vai com um ótimo preço para Sydney, Austrália. Mas ele vai passar em Roma? Não, vai para Sydney, Austrália. A mesma coisa, se você chegar diante de uma determinada situação e você buscando algo, a pessoa querer te oferecer algo que não tem nada, não tem significado nenhum, não tem a resposta que você precisa. E quando nós olhamos aqui, irmãos, o que o mundo não quer aceitar, e muitas vezes nós não queremos, nós nos tornamos confusos sem saber exatamente o que fazer ou como comportar diante de um questionamento desse. Nós precisamos entender que o único caminho que pode nos religar com Deus é Jesus Cristo. O único caminho que pode nos fazer ter o conhecimento da verdade é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e é o único que tem o poder de nos promover vida. Não existe isso que todas as religiões e todos os caminhos levam a Deus. Não! Os muçulmanos falam que Jesus não foi crucificado.
crucificado. Nós falamos pela palavra de Deus que Ele foi crucificado e que Ele ressuscitou. Será que todos os caminhos levam a Deus? Se eles falam uma coisa e nós falamos outra coisa totalmente contrária, com certeza há confusão, com certeza nós não estamos seguindo o mesmo caminho. O Espiritismo fala que você pode encontrar e achar luz, ou que cada homem tem em si uma parte, ele é Deus em si. Irmãos, se cada homem é Deus em si, irmãos, nós não precisamos de outro Deus. Ou seja, nós cremos que existe só um único Deus, que é o Deus a quem nós servimos. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode louvar o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, naquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos crendo, o mundo tenta a colocar outras alternativas, mas quando nós olhamos pela palavra de Deus, Deus fez um caminho tão simples, Deus nos fez a salvação, a transformação, Deus nos mudou e Deus interviu na nossa vida, com a oportunidade de mudar a nossa sorte, de uma maneira tão simples, para não haver confusão, que Ele fez um único caminho, Ele resumiu em Jesus Cristo a verdade, para que nós possamos ter a vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode. Irmãos, quando nós olhamos, irmãos, nós vemos, o islamista fala que Jesus não foi crucificado. O judaísmo fala que Cristo não era o Messias. E nós falamos que Ele é o Messias. Quando nós olhamos, os budistas falam que nós devemos olhar a Nirvana e que nós podemos encontrar 547 reencarnações. Mas quando nós olhamos, nós acreditamos que existe só uma vida e depois uma só morte, e depois dessa morte a vida eterna. Ou seja, não tem essa de viver, renascer, ou seja, para se restaurar, vir aqui consertar erros do passado. Não, nós cremos que nós temos a oportunidade para uma única vida, para a única morte, e depois disso a vida eterna, compartilhando, gozando de uma intimidade com Deus. Os humanistas falam que nós nós não precisamos do conhecimento de um Criador, e nós cremos que Jesus é o Criador, o autor da vida, que por Ele todas as coisas que existem foram criadas, todas as coisas que existem foram por Ele feitas. Quando nós vemos o espiritista, os espíritas, eles gostam de ler as mãos, e nós gostamos de ler a palavra de Deus. Os hindus falam que existem muitos deuses, e nós clamamos que existe um único Deus. Ou seja, não existe essa que muitos caminhos levam a Deus, não, porque é contraditório. Nós cremos no único só caminho, nós cremos no única só verdade, nós cremos no único só Deus, que através do seu Filho mudou a nossa história, interviu na nossa história, para que nós possamos ter vida eterna. Versículo 17, você tem sua Bíblia aberta? Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Irmãos, talvez você já deve ter sido questionado com a seguinte pergunta: como pode Deus lançar o homem no inferno? Como pode um Deus que vocês dizem que é um Deus de amor condenar o homem para o inferno? Condenar o homem para a condenação eterna? E aí está o maior equívoco, a maior confusão que muitos fazem. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele nos ama. Deus ama essa humanidade. Deus ama o pecador. E na palavra do Senhor você vai ver, você não vai encontrar em nenhuma parte Deus detestando o pecador, não, Deus odiando o pecador, não. Você vai entrever e ver de várias formas Deus demonstrando o seu amor pelo pecador. O que Deus não agrada é da prática do pecado, o pecado em si, mas Deus ama o pecador. Nós podemos ver exatamente isso quando a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Exatamente isso. O nosso próprio pecado, a nossa própria conduta estava nos levando para um caminho de destruição, um caminho de morte. Nós já estávamos separados de Deus quando nós pecamos. Se nós voltarmos lá no início, na criação, quando nós vemos Adão e Eva, quando eles desobedeceram uma ordenança divina, eles tomaram parte do fruto, comeram aquilo que Deus havia dito para que eles não fizessem. Ali a comunhão foi interrompida devido ao pecado, devido à desobediência
desobediência. E com isso houve a separação. Com isso houve a separação onde nós não podíamos mais gozar a comunhão com Deus. Então os nossos caminhos, a nossa natureza inflamada pelo pecado, fez com que nós a cada dia nos afastáramos de Deus. Mas Deus, no momento, Ele olhou para a humanidade e proveu o seu Filho para intervir nessa maldade em qual nós estávamos, para intervir na nossa história, para intervir nas nossas vidas, impedindo que nós já fôssemos destruídos pelo nosso pecado, fazendo com que por meio de Jesus Cristo nós fôssemos perdoados, restaurada a nossa comunhão e recebemos através de Cristo exatamente isso, a vida. Não é da vontade de Deus que nenhum homem se perca, não é da vontade de Deus que nenhum ser humano na face da terra, em toda a história da humanidade, padeça no inferno. Não, Deus não criou o inferno para o homem, mas o fato de nós não aceitarmos a solução para a nossa enfermidade, para o nosso pecado, faz com que nós venhamos padecer desse mal. Exemplo, se você de repente ouve do seu médico, quando você faz um check-up comum, corriqueiro, e ele diz, olha, foi detectado um câncer. E se você não tomar os devidos cuidados, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Quando Deus, Ele revela o teu amor por nós, entrega o seu Filho, Ele está oferecendo um antídoto que tem o poder de curar, de nos livrar, de destruir, de mudar a nossa história. Deus não manifestou o seu Filho para trazer condenação e falar, olha, você tem que morrer e ir para o inferno. Não, é totalmente o contrário. O mundo quer pregar esta mentira, mostrando que o nosso Deus é um Deus vingativo, é um Deus furioso, um Deus que está contrariado com a maldade do mundo. Não, a verdade é que quando Deus olha para mim, para você, e quando Deus olha para Long Branch, quando Deus olha para esta humanidade, Ele sente compaixão, Ele sente o amor, Ele olha aí para nós e oferece o seu Filho. Por quê, irmãos? Para que através da nossa fé nele, nós possamos ter vida. Irmãos, eu espero que o seu glória seja um pouco maior. Presta atenção. Não precisa agora não. Mas presta atenção, nós precisamos analisar o que Jesus está ensinando através desse versículo. Deus ofereceu o seu Filho. Você que é pai aqui nessa noite, você sabe o valor que o teu filho tem para você. Deus ofereceu o seu único Filho, Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus nos deu a oportunidade da vida da maneira mais fácil, mais simples que poderia ser. Não só pelo fato que Jesus é o único caminho, ou seja, não tem necessidade de você se perder, ou muitas opções, ou qual não, é só uma única opção, ou seja, é mais fácil. Mas olha que coisa aqui que Jesus colocou, para que todo aquele que nele crê, simplesmente crê, repete comigo, crer, simplesmente crer, não venha perecer. Talvez, irmãos, aqui traz mais confusão na mente das pessoas exatamente isso. Como pode algo tão sublime, vida e vida eterna, ser oferecido de maneira tão fácil, acessível a nós? Talvez se colocasse para que todo aquele que trabalha para Ele não venha perecer, mas tenha vida eterna. Talvez nós, tem que trabalhar. Ou para que todo aquele que obedeça minimamente todos os seus mandamentos. Tem que obedecer minimamente todos os seus mandamentos e não pereça, aí vem a vida eterna. Para que todo aquele que o sirva com todas as suas forças, seja escravo, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é isso que Jesus colocou. Quando nós olhamos, nós vemos que Jesus falou que todo aquele que crê, o fato de nós recebermos, crermos, confiarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem o poder para nos salvar, nós recebemos da parte de Deus a remissão dos nossos pecados e a vida eterna. Você está entendendo, irmãos?
o que Deus, a riqueza, o diamante, o tesouro que Jesus trouxe, a revelação que Jesus trouxe naquela noite, naquela madrugada, quando ele estava diante desse líder religioso, esse príncipe dos judeus chamado Nicodemos. Jesus trouxe ali a revelação que o segredo de nós estabelecermos uma comunhão com Deus, de termos a nossa história mudada, de termos a história da humanidade mudada, transformada, é pelo simples fato de nós colocarmos unicamente a nossa fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Talvez, irmão, nós nos encontramos em situações e muitas vezes, irmãos, nós ficamos perplexos devido aos problemas, devido às pressões que nos cercam. E muitas vezes nós buscamos de todas as formas buscar ali a solução para que nós podemos resolver esses determinados problemas, essas determinadas pressões. E quando nós nos damos numa situação onde nós vemos que a solução do problema é tão simples, nós ficamos todos alegres e animados. E, irmãos, e quando nós olhamos para esse versículo é a mesma coisa. Diante da nossa condição ao qual nenhum homem pode por si próprio, pelas suas obras, se justificar diante de Deus, se justificar para que pudesse ter os seus pecados perdoados, sua vida limpa, sua ficha limpa, por causa da condenação, o mau pecado que estava assim. Irmãos, Deus promoveu um meio para que nós pudéssemos ter esta justificação através do seu Filho, pelo simples fato de colocarmos a nossa fé nele. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que estão tentando colocar a dificuldade, peso sobre como nós mantermos um relacionamento, como nós alcançarmos a vida eterna, ao ponto que se você fizer um questionamento, uma pesquisa, uma entrevista com cada cristão, muitos vão dizer que tem dúvida a respeito da sua salvação, a respeito da vida eterna. Por quê? Porque eu não faço, porque aquilo outro, porque a determinada situação, irmãos. E quando Jesus, nós olhamos pela palavra, Jesus está falando que o que nós precisamos unicamente para recebermos a salvação, a vida, a comunhão com Deus, é simplesmente crer para não perecer. Sabe, irmãos, o que isso significa? Nós precisamos entender que a obra da salvação, ela não é pelo nosso mérito, como Paulo deixou escrito isso em Efésios. É um dom de Deus. Não é pelo aquilo que você faz, não é pela tua força, não é pelo que você pode oferecer, mas é algo que Deus ofereceu. A salvação, ela começa em Deus amando a sua vida. Ela começa em Deus entregando o seu Filho. E ela se conclui a partir do momento em que nós entendemos a oferta de Deus, o amor de Deus, cremos no seu Filho e recebemos a vida. Deus amou, Deus entregou, nós cremos e nós recebemos a vida eterna da parte de Deus. É a maior dádiva, é o maior presente. É aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O que mais nós precisamos para a nossa vida. Você, irmãos, quando para analisar, nós vemos que muitas vezes chegamos diante do Senhor com tantas necessidades, com vários interesses. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus, ele não tem simplesmente o poder, em Cristo Jesus, Deus não promoveu simplesmente a condição de nós recebermos a vida eterna, mas a partir do momento em que Cristo entrou nas nossas vidas, e pela sua palavra, pela sua vida, pelos seus ensinamentos, pela nossa fé nele, nós somos transformados, dia após dia, para vivermos o que ele tem reservado para cada um de nós. Ou seja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo que hoje pode estar te assolando, querendo te destruir, não é maior do que Jesus pode fazer, ou tem feito, e está realizando na tua vida. Sabe, quando as circunstâncias, quando o mal, quando o teu inimigo, ou quando uma determinada situação chegar diante de ti, falando o que é o fim, a única coisa que você pode
confiar e se assegurar disso é que nós somos amados por Deus. E a prova do seu amor é que Ele entregou seu Filho por nós. Para que, independente do que venhamos estar passando, ou a condição que nós estejamos, nós não iremos perecer. Nós estamos trilhando o caminho da vida eterna. Você pode glorificar o nome do Senhor? Mas o que eu faço, pastor? O que eu tenho que fazer? Porque, irmãos, nós sabemos que aquilo que tem valor, nós temos que pagar um preço, certo ou errado? Se você quer andar de Fusquinha, é um preço. Se você quer andar de Mercedes, é outro preço. Se você quer morar num quarto, é um preço. Se você quer morar num apartamento ou numa casa, é outro preço. Se você quer comer chinês, é um preço. Se você quer comer no Olive Garden, é outro preço. Ou seja, o que tem valor, nós sabemos que temos que pagar um preço maior. Agora, existe algo mais valoroso do que a vida eterna? Libertar a tua alma do inferno, da condenação. Não é Deus que te condena, não. É o que nós vemos aqui. Jesus veio para salvar o mundo. Mas é o nosso pecado que nos lança no inferno. E sabe, irmãos, esse grande presente, esse grande tesouro está acessível não somente a nós, a toda a humanidade, pelo simples fato de colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero encerrar por aqui esta meditação, essa breve reflexão. E eu quero nessa noite perguntar para vocês: você parou por algum minuto, algum instante, para agradecer, para celebrar o amor de Deus pela tua vida? Como nós cantamos aqui, o que seria de mim se não fosse o amor de Deus? Aonde eu estaria? Deus nos amou tanto que entregou seu Filho para morrer no nosso lugar. Será que você tem parado para reconhecer a grandeza desse amor? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que foi demonstrado, que foi derramado, que se manifestou há 2000 anos atrás, na vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em prol de pessoas totalmente perdidas, erradas, separadas, condenadas por causa do pecado. Mas Deus olhou, Deus amou. Seu Filho veio, obedeceu, morreu, para que eu e você fôssemos hoje participantes da graça, da glória de Deus Pai. E não somente isso, mas pudéssemos viver eternamente diante dele, gozando da sua presença. Será que você parou para reconhecer e adorar a Deus porque Ele interviu na sua história com amor? Não com ira, não com julgamento, não com preceitos, mandamentos, você tem que fazer isso, não. Ele manifestou, Ele interviu na sua história com amor, através do seu Filho. Se coloque de pé nessa noite. O que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Se não fosse o amor de Deus? Aonde nós estaríamos? Aonde nós estaríamos? Aonde nós estaríamos? Qual seria o nosso destino? Qual seria o nosso futuro? Será que teríamos chegado até agora, até o dia de hoje, sem o amor de Deus? Sem a manifestação da graça do Senhor ao nosso favor, através do seu Filho? Feche os teus olhos neste momento. Oh Pai, nós queremos te render graças, bendizer o teu nome, Senhor. Porque, Senhor Jesus, nós reconhecemos que não existe amor tão grande,
tão sublime, tão poderoso como o teu amor. Pai, diante das circunstâncias em que nós nos encontrávamos, rebeldes, blasfemos, perdidos na escuridão e nos prazeres deste mundo, o Senhor, com o teu olhar de Pai, nos enxergou. E Pai, vendo para o teu Filho como a única solução para mudar a nossa história, para, Senhor, ó Deus, abolir de nós, ó Deus, a condenação do pecado e nos libertar da escravidão, da maldade, o Senhor entregou o seu Filho, Pai, para padecer morte tão terrível naquela cruz. Sem Ele merecer, sem ter cometido nenhum erro, nenhum pecado. Ele morreu no meu lugar, levando sobre si, Senhor, a minha culpa, a minha enfermidade, o mal que estava sobre mim, que estava sobre nós. Foi tudo depositado no teu Filho. Pelo simples fato de nós termos novamente a vida que o Senhor sonhou, planejou para cada um de nós. Pai querido, sem Ti jamais conseguiríamos. Sem o Teu amor, Senhor, aonde nós estaríamos agora? Com certeza o mal, o pecado já teria nos destruído. Mas o Senhor, ó Deus, proveu através do Seu Filho a nossa redenção. Pelo simples fato de crermos na obra completa, suficiente de Jesus Cristo naquela cruz. E hoje, Pai, nós temos vida, em Ti nós temos vida. E ainda, Senhor Jesus, que a morte venha, Senhor, ó Deus, ó Pai, nos abater. Nós sabemos que no momento em que a trombeta tocar, ó Deus, e o Senhor chamar o nosso nome, Pai, a morte não poderá nos deter, Senhor. E nós nos levantaremos para encontrar contigo e viver contigo eternamente. Sabe por quê? Porque o teu sangue, o sangue do teu Filho foi derramado sobre nós. E hoje nós temos a promessa, a aliança, a certeza que nós viveremos eternamente contigo, Senhor. Por isso eu quero agradecer, Senhor, porque o mal não irá prevalecer contra nós. Senhor, ó Deus, o mal que o inimigo tenta lançar contra as nossas vidas, ó Deus. Senhor, ó Deus, as debilidades e as fraquezas, ó Pai, desta vida, Senhor, não irão nos consumir, não. Pai, em Ti nós estamos seguros que nós iremos vencer, que nós iremos triunfar, que a Tua bênção, Senhor, Deus, está sobre nós e sobre o nosso lar. Senhor Jesus, ó Pai, que não somente as nossas vidas, mas as nossas famílias, Deus, ó Pai, a Tua igreja, esta cidade será transformada, ó Papai, porque o Senhor olha para este lugar com um olhar de amor. Por isso eu creio, Papai. Ah, Senhor Jesus, que a mensagem do Teu amor, Pai, venha, Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai, ó Deus, alcançar cada vida, Senhor, cada pessoa neste lugar, nesta cidade, Senhor Jesus. Pai querido, e nós possamos, ó Deus, confiar, independente do que venhamos atravessar, Deus nos ama. Independente do que esteja diante de nós, Deus nos ama. Independente, Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai, do que esteja acontecendo, ainda que o inferno venha se levantar contra nós, ainda, Pai, Senhor Jesus, que venhamos achar que não dá mais, Pai, Senhor, mas nós podemos ter a certeza, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, Senhor, ó Deus, e nós, ó Pai, estamos firmes, com certeza, firmados, Pai, confiantes, que nós iremos vencer, não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, mas é através do Teu amor, ó Pai, que é derramado sobre nós. Por isso, nessa noite, Pai, que o Senhor venha escrever na mente, no coração de cada um dos Teus filhos, que o Senhor o ama incondicionalmente, ó Pai. Que o Senhor ama incondicionalmente. E que independente do que venha atravessar, Pai Senhor, nós podemos confiar no Teu amor. Nós podemos confiar em Jesus Cristo. Nós podemos confiar em Ti. E recebermos de Ti, Senhor, a vida eterna. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo Teus filhos nessa noite. Senhor Deus, que esta palavra, esta semente, esse versículo tão simples, essa breve e simples reflexão, Pai, venha guardar o nosso coração, Pai, venha estar encravado no nosso coração, e nós possamos, Deus, ter sempre a certeza que nós estamos trilhando o caminho da vida, Senhor Jesus, em Cristo Jesus.